Primeira coisa que eu tenho que justificar para vocês é uma pergunta que deve estar vindo. Mas se você é cardiologista, o que você vem falar de depressão para nós, não sendo especialista em psiquiatria? É clara a razão. Sabe por quê? Porque a depressão é o terceiro fator responsável por doenças cardiovasculares. A depressão é o terceiro fator responsável pelo infarto, pelo derrame, pelo AVC. Então é justo que um cardiologista saiba e fale e trate depressão. Isso é muito justo e normal. E o Nelsinho foi muito, foi preciso. Quando começou a explicar, durante a oração, já estava explicando para vocês como é que forma a depressão. Porque veja só, o nosso inconsciente, nós temos o consciente, aquilo que nós sabemos que está acontecendo, e o nosso cérebro tem uma parte que é inconsciente, que não está, apesar de estar vivendo uma situação, nós não estamos reconhecendo aquele momento, mas nós estamos sentindo aquilo. Isso é o inconsciente. E o nosso inconsciente se forma desde o momento que a gente começa a nossa vida, dentro do útero materno. E a criança e o feto recebe as informações da mãe, as informações de todo o ambiente que vive. Então vocês imaginem só, um pai e uma mãe brigando, a criança dentro do útero, ela recebe, ela está sentindo tudo aquilo. Então de repente tem um certo momento na vida que ela começa, a criança ali dentro, vendo aquela confusão do pai e da mãe, imagina que estou sendo responsável pela briga do meu pai e da minha mãe. Porque a criancinha lá dentro não sabe o que está acontecendo, ela só está sentindo as emoções. Então de repente ela se julga culpada por alguma coisa que está acontecendo lá fora. Aí começam os problemas. Aí começam aqueles sentimentos de culpa que vão existir a vida inteira. Tem gente que se culpa por coisas que são absurdas. Tem gente que se culpa dos problemas que acontecem com vizinhos. Outro dia no consultório até falei para uma moça, ela se sentia culpada de tanta coisa, que eu falei, olha, se morrer um chinês na China, você se sente culpada. Ela falou, me sinto. Porque às vezes é verdade, né? Você já viu essa briga de casais? De repente um fala para o outro, tem um que sempre assume aquela culpa, né? Sempre a mulher assume tudo aquilo. E aquilo vai acumulando, até que o momento que vem uma explosão. E no nosso inconsciente acontece isso. Quando a gente nasce, a gente recebe primeiro as informações durante a gestação, dentro do útero materno. A gente recebe as informações do ambiente, na nossa juventude, na nossa infância. Então é aquela criança que desde pequena, vamos dizer, é estrábica. Na escola todo mundo fica brincando, zarou, aquelas coisas todas. Ele vai criando com aquilo no inconsciente. Mais tarde ele vai se sentir rejeitado, ele vai se sentir inferiorizado. Isso dá um tônus, que a gente chama isso de tônus afetivo, de afetividade. Aquela pessoa que sempre vê tudo errado. É aquele cara que de vez em quando acorda de mau humor, não sabe por quê. Sabe, aquelas pessoas difíceis de serem tratadas. Isso vai acumulando, chega um momento da vida que vem uma perda, briga com o namorado, qualquer perda afetiva, financeira, o que for, aí ela entra naquele estado que a gente chama de depressão. Depressão é uma coisa diferente de tristeza, né? Depressão, a palavra diz, jogar para baixo, deprimere, jogar para baixo. E não tem nada a ver, e tristeza é uma coisa normal, na verdade. A gente fica triste, a gente fica alegre, isso faz parte da afetividade, do nosso psiquismo. Então tem gente que normalmente é mais triste, como eu falei para vocês, as pessoas que têm esses problemas todos de inconsciente, essa insegurança, esse complexo de inferioridade, que às vezes esse complexo de inferioridade, ele não vem com um quadro de depressão assim escarrado. Às vezes as pessoas que têm esse complexo de inferioridade, eles fazem um comportamento contrário. Você já viu, Nelson, aquele cara que chega na fila, ou que nem aqui na portaria da Canção Nova, que o sujeito me parou, o segurança, por favor, doutor, eu queria saber o seu nome, o RG, o seu carro, a chapa do carro, uma coisa normal. Mas tem gente que não aceita isso, você já viu? Tem gente que fala, como? Você sabe com quem você está falando? Não é isso? Isso é um complexo de inferioridade que a pessoa tem e que aí faz o contrário. Tem cara que não aguenta ficar em fila, né?
A gente fica na fila, fala, como que eu vou ficar numa fila dessas? Que absurdo. Até parece que você é muito mais do que aquele outro irmão que está ali na frente, que é igual a você. Mas isso é uma coisa, é um complexo de inferioridade que a gente tem, que aparece nesse momento. Nada de a mais. Mas e a depressão? Você sabe que uma pergunta que a gente faz sempre, quando a gente está muito triste, muito para baixo, é sempre assim: onde está Deus? Não é? No momento do sofrimento, no momento da desgraça, da noite escura, a gente sempre pensa: onde está Deus essa hora? Olha, te digo que São João da Cruz fez a mesma pergunta. Santa Teresinha fez isso no seu leito de morte, quando estava morrendo, fez uma pergunta dessa, não é? Pensou até em morrer, pensamento de morte. Padre Jonas, que é a coisa mais maravilhosa que o Padre Jonas fez aqui na Canção Nova, no dia 9 de dezembro do ano passado, dando um testemunho de humildade de uma pessoa de Deus, uma pessoa santa, que passou por um momento de noite escura terrível, e veio publicamente assumir isso. Quer dizer, é uma coisa bonita. Então veja o lado bonito do sofrimento. Olha, confesso para vocês que eu mesmo passei por um momento assim, no dia que eu estava dentro da sala de cirurgia com o Padre Léo, e o cirurgião estava abrindo o tórax dele, e eu vendo um tumor ali dentro, eu comecei a pensar comigo mesmo. Falei, meu Deus, por que tudo isso, né? Onde está você? Nessa hora eu pensei, confesso, eu jamais iria entender, que mais tarde eu ia depois entender o porquê que aconteceu tudo aquilo com ele. Mas naquele momento a gente começa a ficar muito triste, porque é claro, vendo aquele câncer que depois ia matá-lo. Mas a depressão é assim, não é? A depressão vem quando a gente tem uma perda. Claro, eu fiquei muito triste, todos nós ficamos tristes com a morte do Padre Léo, mas a gente não ficou ruminando essa tristeza por muito tempo. Depressão é isso. Depois de uma perda afetiva, você tem uma série de outros sintomas que vêm. Então o cara para de comer, o cara não dorme, o sujeito começa a emagrecer, só quer ficar preso no quarto, perde sentido, perde prazer de tudo, não quer saber de nada. Isso sim é depressão, isso não é normal. É normal a gente sentir triste. Agora, anormal é você ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, a vida inteira até, sempre com esse lado de humor deprimido, não querer comer. Isso não é normal, isso chama-se depressão, isso tem que ser curado, tem que ser tratado. Olha só, tem uma estatística da Organização Mundial de Saúde, que 15 a 20%, presta atenção, 15 a 20% das mulheres são acometidas de depressão. Olha só a quantidade de gente, 15 a 20% das mulheres que estão aqui, seguramente tiveram ou vão ter um quadro depressivo um dia. Olha a gravidade disso. Os homens são um pouco menos complicados, de 5 a 10%. E numa idade que vai de 20 até 50 anos, pode até mais. Mas olha a pior coisa que eu vi nessa estatística: 2/3, mais da metade das pessoas não fazem o tratamento correto, não fazem um tratamento decente, de certinho. E tem outra, a grande maioria das pessoas que têm depressão e não se trata, elas um dia vão tentar o suicídio. É grave, é verdade, é real. A grande maioria das pessoas que têm depressão e não se tratam, um dia tenta o suicídio. E o pior, 17% desses conseguem a morte, conseguem o êxito na tentativa. Olha como é grave, olha como é sério o tratamento de depressão. Olha como estão errados alguns pastores, nossos irmãos, alguns padres da nossa igreja católica, algumas pessoas da renovação carismática, pessoas essas que sem autoridade médica nenhuma pegam microfones e pedem, incitam o pessoal a parar de tomar medicamento antidepressivo. Isso é absolutamente errado. A pessoa que faz isso, ela é coautora de suicídio em 17% das pessoas. Olha que absurdo. A pessoa que faz isso, primeiro que não tem autoridade nenhuma para fazer isso, não tem autoridade profissional nenhuma.
E segundo, ela está infringindo o que Deus fala no livro do Eclesiástico. Eclesiástico 38, está escrito: o homem prudente não despreza os medicamentos. O homem prudente não despreza os medicamentos. Olha a importância que tem de você não ficar com medo de ficar tomando. Doutor, eu não tomo remédio faixa preta porque eu não quero ficar dependente de remédio a vida inteira. Não é isso? Vocês já não ouviram falar isso? Você quer ficar dependente da sua doença a vida inteira? Então você não tome remédio. Eu acho um absurdo. É uma falta de bom senso das pessoas que procuram os médicos e depois não querem tomar remédio. Quer dizer, não dá para entender isso. E não adianta tratamento alternativo. Tudo que é alternativo, que não é médico, que não é científico, não vale. Inclusive para nós, como cristãos, nós não podemos ir nesses lugares que ficam fazendo tratamento com esoterismo, sabe? É uma homeopatia misturada com pêndulo. É um monte de bobagens que tem por aí, que infelizmente a gente vê um monte de cristão nisso. Quer dizer, o cara está errado do ponto de vista médico, porque vai tomar coisa que não presta. Aquela história de florais de Bach, sabe, umas bobagens todas que um monte de católico vai lá. Do ponto de vista médico, errado. Do ponto de vista cristão, pior ainda, né? Pior, que você está desobedecendo as ordens de Deus. Você está desobedecendo o que está escrito no livro do Deuteronômio 18, que Deus abomina as pessoas que praticam espiritismo, práticas, feitiçaria, magia, tudo isso. Então veja só, você tem que ir ao seu médico, porque o próprio Deus fala: honra ao médico porque ele é instrumento de Deus. Então é muito sério esse negócio de ficar tomando remédio sem ordem médica, ou parando de tomar remédio também sem ordem médica. Mas a depressão pode ser de dois tipos. Um tipo de depressão que é causada por problemas de dentro de nós, por exemplo, porque depressão é doença. Eu acho que precisa bem claro isso. Depressão é uma doença que tem que ser tratada. Depressão não é chilique de mulher, como a grande maioria dos homens acha, que isso é uma falta de afetividade, que todo mundo diz da mulher, mas não é. É uma doença, tem que ser tratada com remédio por médico, por psicólogo e por psiquiatra. Por quê? Tem uma causa, pode ter uma causa de dentro de nós. Pessoas que têm um derrame, por exemplo, pessoas com câncer, pessoas com HIV, pessoas com problemas do coração, por exemplo. É muito comum a gente ver depressão pós-infarto, depois do infarto a pessoa entra em depressão pós-cirurgia cardíaca, a gente vê muito frequentemente isso. É o cara que opera o coração e está tudo naquela ansiedade de operar o coração. Aí ele vai, acorda na UTI e acordando ele fala: bom, passou a euforia, estou vivo. Então depois de uma euforia vem uma depressão. Então o terceiro, quarto pós-operatório ele começa a sentir dor no peito, né? Porque corta, é evidente. Só que o corte no peito ele acha que está doendo o coração. E aí a cirurgia não deu certo. Olha como o inimigo, como o encardido mexe no sujeito, né? Então o cara fica pensando isso e aí ele começa a ficar deprimido. E vai piorando, e vai piorando. Aí tem que tomar remédio rápido, senão ele pode até se suicidar. E infelizmente eu tive um paciente que um dia, chegando na casa desse paciente, para atendê-lo, ele tinha se enforcado. Ele estava amarrado na escada assim. Porque é impressionante. O cara quando tem depressão e ele fala que vai se matar, ele vai mesmo. Então se alguém chegar para vocês deprimido e falar: eu vou tentar o suicídio, não é frescura. Aquele negócio de dizer que peru que morre na véspera não é verdade em depressão. Vocês vão atrás, pega essa pessoa e leva para o médico, para o psiquiatra, porque as pessoas calculam exatamente a altura. Esse sujeito, esse senhor, ele era um refugiado de guerra, um alemão. Ele mediu certinho a altura que a corda ia dar para ele poder ficar levantado. Foi tudo calculado. Eles fazem isso, eles calculam certinho as coisas para não falhar o suicídio. É sério, depressão é coisa séria, não é chilique de mulher. Isso eu falo para você,
Para você aí em casa, que vê que a sua mulher fica deprimida, fica achando, isso é bobagem, coisa de mulher, e sai para casa, vai tomar café na padaria ou vai tomar cachaça com os amigos. Está errado, é doença e grave. Mas tem as causas de fora da gente, que são aquelas perdas que a gente tem no dia a dia. Viver é administrar perdas, dizia o Padre Léo sempre para nós. A gente começa a perder as coisas desde o momento que a gente nasce. A gente perde saúde, a gente perde os amigos, a gente perde os parentes, a gente perde dinheiro, a gente perde posição social, a gente vai perdendo tudo. A única coisa que a gente não perde é o poder de decisão, é o nosso poder de dizer sim, é o nosso poder de dizer não. Nem Deus tira de nós esse poder, que é o livre-arbítrio nosso. Então isso é uma coisa nossa, isso a gente nunca vai perder. Esse poder de dizer sim a Deus, sim a Jesus, sim a Maria, isso nós nunca vamos perder. Mas depois de uma perda, de fracasso financeiro, de estresse, aí as pessoas começam a sentir perda de apetite, aquele humor triste, sempre ficam tristes. Isso tem causa, existem causas, inclusive físicas. Hoje se admite que um dos motivos da depressão, causas da depressão, são os neurotransmissores. O que é isso? São substâncias que existem no nosso cérebro, que é a serotonina e a noradrenalina, que entre as funções que elas têm, elas também levam os estímulos para as células do cérebro dizerem para a gente se sentir alegre, para a gente se sentir triste. E o que acontece na depressão? Há um desequilíbrio dessas substâncias, de modo que no momento que a gente devia sentir triste, a gente se sente alegre e vice-versa. Então dá desse desequilíbrio, e isso que leva às vezes a pessoa sem causa nenhuma aparente ficar deprimido, ficar triste. Quantos e quantos que chegam para mim dizendo, olha, de repente eu comecei a ficar triste, comecei a perder prazer pela vida, comecei a sentir uma dor, uma angústia, uma dor aqui no peito. Por isso que elas vão no cardiologista, por isso que as pessoas me procuram, por isso que elas procuram os cardiologistas, procuram os clínicos e procuram os ginecologistas, por causa dessa angústia, mal-estar no peito, às vezes problema digestivo e muitas vezes problemas ginecológicos, aqueles corrimentos que não melhoram nunca, aquelas dores durante o ato sexual, que é a dispareunia, dores na região do ventre. Isso é muito comum. Isso geralmente é uma somatização do problema central, que está aqui, um problema afetivo, e pode acompanhar a depressão. Então esses neurotransmissores, que são, hoje se admite, e por isso que a gente dá os remédios que regulam esses neurotransmissores. Então, meu irmão, é bobagem você parar de tomar remédio sem o médico mandar. Olha, outro dia eu fico revoltado, sabe, com isso, Nelsinho, porque eu vejo muitas pessoas que sem capacidade nenhuma ficam subestimando assim, às vezes até a inteligência de muitas pessoas. Eu acho que até querendo ser mais do que Deus nesse momento, porque se Deus fala que você tem que usar o remédio, se Deus fala que o homem deve vá ao médico porque ele é instrumento de Deus, agora as pessoas querem tirar esse detalhe. Eu, claro, concordo com vocês que tem médicos e tem médicos, mas a gente tem que analisar do ponto de vista lógico, o que é mais comum. Tá bom, eu sei que você está me falando, eu estou ouvindo você dizer para mim, doutor, mas eu vou no médico, meu médico nem olha na minha cara, não dá tempo de eu falar com o sujeito, ele já saiu, já mandou fazer um monte de exame. Eu sei disso. Reza para ele, reza para ele, ele está precisando mais de Deus do que a gente às vezes. Reza, ele precisa mais auxílio do que a gente, reza para ele. Um dia, quem sabe, ele vai levantar a cabeça e vai olhar em você, e vai ver que em você reflete o rosto e o olho de Jesus. Vai ver que ele vai ver, o dia que ele vê isso aí, que no rosto do paciente está refletido o rosto de Jesus, ele não vai abaixar a cabeça mais, não vai. Mas isso aos poucos, a gente tem que dar testemunho da nossa vida. Mas esse problema de depressão é sério. Eu acho que uma das causas que mais leva à depressão são causas espirituais. Porque a depressão tem, como eu falei, tem uma origem física, tem uma origem psíquica e tem uma origem social e espiritual. E eu acho que a espiritual é muito séria. Tem um psicólogo, um psiquiatra austríaco,
chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, na época da Segunda Guerra Mundial, ele fez um estudo interessante naquele campo de concentração de Auschwitz. Você lembra aquele campo terrível dos judeus e dos alemães? Ele via que as pessoas que tinham sentido de vida, objetivo de vida, esperança na vida, tinham menos doenças psiquiátricas e tinham menos suicídio e menos morte. Ele foi estudando essas pessoas, foram vendo que aqueles que tinham expectativa de vida, que pensavam, tinham objetivo de vida, viviam mais. E aí, ele surgiu com essa ideia do vazio existencial, que uma das coisas responsáveis pela depressão é o vazio que a gente sente às vezes na vida. Eu acho que esse que é o pior, isso é o pior. Teve até um filme que o Robin Williams fez, que era ator, não sei se vocês viram, num campo de concentração, baseado no trabalho de Viktor Frankl, depois do Joseph Fabre, que foi um médico que deu sequência. Esse filme foi interessante, porque eram pessoas que estavam no campo de concentração, e um deles inventou uma história que ele tinha um rádio esse que dava notícias sobre uma possível invasão dos aliados naquele campo de concentração. Então todo mundo vivia naquela expectativa: olha, os aliados vão chegar, os americanos vão chegar, a gente vai ser liberto. E aquela expectativa foi tão grande que no final das contas, naquele filme, os aliados vieram mesmo e ninguém sabia, era mentira dele. Ele inventou aquela história que sabia a notícia dos aliados. Isso deu uma força, uma esperança de vida nas pessoas, e todo mundo começou a viver, e começou a esperar e viver. Eu acho que essa força, essa esperança de vida, esse objetivo de vida que nós temos, tem que estar sempre colocado em Jesus. O maior exemplo é Jesus. A partir do momento que a gente coloca na nossa vida, o norte da nossa vida, o maior objetivo da minha vida, Jesus, tudo pode acontecer, normal, mas eu supero e tolero e passo aquilo com a maior tranquilidade, não é verdade? Isso me faz lembrar o caso da Dona Silvia. É claro que os nomes são todos de mentirinha que eu coloco no meu livro, nesse livro Depressão, Onde Está Deus? Mas o caso da Dona Silvia foi isso. Dona Silvia levantava todo dia, tinha que fazer café para o filho, para a filha. Um gostava de margarina, outro gostava de manteiga. O marido não tomava café, saía rápido, ia embora trabalhar na empresa. Eles tinham uma empresa enorme, uma empresa, eu nem vou falar o que era a empresa, que senão todo mundo descobre o que é. Mas era enorme a empresa, um jeito bem de vida, muito milionário. Ela levantava, fazia isso, na hora do almoço, esperava aqueles que vinham almoçar em casa, senão ela almoçava com os empregados. Que a grande parte das pessoas que tem assim muito poder aquisitivo, tem lá 5, 6 empregados em casa, mas no final das contas ela tem que almoçar com o empregado ou com a empregada. Aqueles que são mais humildes, né? A maioria come sozinho, né? Ou fica inventando histórias todas para não comer. Mas aí à noite chegava todo mundo em casa, o marido chegava, sentava, comia, ficava assistindo televisão. A coisa ficava nessa rotina. Tudo bem, aí os dois casaram, os 2 filhos casaram, e ela ficou sozinha. Então você imagina aquela rotina de vida. Ela não precisava levantar mais cedo para cuidar do filho, porque os filhos não estavam em casa. Ela não precisava se preocupar com comida, nada, porque não tinha ninguém em casa. A única coisa que ela esperava era o marido chegar no final do dia, sentava, jantava, nem falava nada com ela, que estava cansado a burro, né? Ficava assistindo televisão, dormia na televisão, ia para a cama, dormia e ficava nesse vai e volta. Evidente, ela com 50 anos, já estava na fase de menopausa. Você imagine, aqueles calores, aquela coisa, aquela ansiedade que dá na menopausa, aquela angústia. E cá entre nós, a mulher na menopausa já está mais fora de peso. Então ela se olhava no espelho e ela via que ela estava gorda, ela estava feia, horrível. Ela se olhava no espelho como tivesse 70 anos de idade. Porque o objetivo dela a vida inteira qual que foi? Cuidar do filho. É isso que a mulher tem. Esse que é o que a mulher é treinada
é cuidar, é para ela ter filho e cuidar do filho. Então a mulher vive a vida inteira cuidando dos filhos. De repente os filhos casam, vão embora, aí o ninho fica vazio. Ela começa a entrar em depressão. Isso é o grande problema. E aí o que ela faz? Ela chega no sábado, vou convidar, amanhã é dia das mães, vou convidar todos os meus filhos para vir em casa. Então ela fica o sábado inteiro fazendo comida. Um gosta de carne mal passada, outro gosta de peixe, outro não come bacalhau, outro não é que nem o Nelsinho, que gosta de comer bastante carne de porco, outro não come massa, não é assim? Um come doce, não sei o que lá, e a coitadinha faz o gosto de todo mundo, até das noras, não faz? Às vezes meio, mas faz. No domingo chega todo mundo em casa, ela coloca aquela toalha que ela ganhou no casamento, sabe, aquela toalha de linho, tudo bonitinho, arruma a casa bonita, prepara tudo, chega todo mundo. Meio-dia chega todo mundo, os filhos, as noras, às vezes trazem até as sogras, né? Às vezes traz até cachorro, gato, todo mundo, vem todo mundo em casa, senta na mesa, em meia hora acaba tudo rapidinho, não é assim? Come tudo em meia hora, tchau mamãe, tchau papai, tchau mamãe, você tem que ir embora, vai tudo indo embora. Sobra o que na casa da coitada? Aquele monte de panela para ela limpar. Não é assim? Estou falando alguma mentira? E o pior ainda, não é? Às vezes ela lavando louça na cozinha e o infeliz do marido dormindo no sofá e roncando ainda. Não é assim? O que uma mulher dessa tem que ter? Você acha que ela não vai entrar em depressão? Claro que vai, junto com os problemas hormonais e tudo mais. E ainda mais, o objetivo dela acabou, o sentido de vida dela não existe. Se essa mulher não colocar como sentido de vida Deus, se ela não tiver Jesus como principal, o responsável para a vida dela, ela vai ficar em depressão. A dona Silvia, meu conselho, ela foi a um grupo de oração, ela teve um encontro maravilhoso com Jesus. Um dia eu encontrei com a Silvia numa missa lá no hospital, ela estava toda feliz e me disse assim: olha doutor, os problemas continuam os mesmos, meu marido a mesma coisa, não mudou nada, mas eu suporto e tolero melhor, porque eu encontrei Jesus. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? É isso que a gente tem que fazer. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida, sabe, essa experiência que eu tive com o Padre Léo, é uma coisa que eu agradeço todas as vezes a Deus, e agradeço ao Senhor de ter tido essa beleza de poder acompanhar o Padre Léo, desde o minuto que ele começou a ficar doente aqui em Guaratinguetá, até o momento que nós fechamos o caixão dele lá em São Paulo. Eu agradeço a Deus, porque o dia que ele chega para mim e fala assim, claro, o Padre Léo passou por momentos de depressão, é claro, passou por momentos de tristeza, é claro, a dor é um negócio impossível de você superar, você não tem controle nenhum na dor, mas eu nunca vi o Padre Léo reclamar, nunca. Eu sentia todo o sofrimento dele, mas eu nunca vi ele reclamar, nada de Deus, nada absoluto, nada. E o dia que ele falou para mim, aquele jeitão irreverente, né, Nelsinho dele, fala assim, o Léo está arrebentado, desgraçado, aquele jeito, para não falar umas bobagens mais, né? Mas o Padre Léo não, o Padre Léo está vivo, está forte, para cumprir a missão dele, que é evangelizar. Aquilo foi um exemplo da minha vida, foi um exemplo porque às vezes a gente passa por momentos de tristeza, a gente acha que tudo está errado, mas a gente não olha do lado da gente, né? Que aquilo sim era momento de passar sofrimento, tristeza, que qualquer um se desesperaria, mas a pessoa que tem Deus, que tem como principal norte na vida dele, Jesus, ele passa por tudo aquilo, porque a gente vai ter que sofrer, a gente vai ter que passar por isso. Ninguém vai deixar de sofrer uma vez na vida. Você pode nascer em berço de ouro, você pode ter a maior saúde do mundo, você pode ter os melhores médicos do mundo, um dia você vai sofrer, porque um dia você vai morrer. Ninguém consegue vencer a vida, é inexorável vencer a morte. O único que venceu a morte, quem foi? Jesus, o único que venceu a morte. Então a gente tem que ter como objetivo de vida, sabe, entender o sofrimento que a gente passa às vezes, que aquilo é até pedagógico para nós.
Eu sei que aqui tem gente que tem depressão, claro, muita gente veio aqui hoje justamente para receber, sabe, as graças de Deus, pelas orações que foram feitas aqui, e muita gente veio aqui para entender um pouco de depressão, eu sei disso, mas eu acho que todo mundo tem que fazer como São João da Cruz. Aí você fala para mim, bom, mas você é santo, né? Não, a gente tem que fazer igual. Se eles fizeram, a gente tem que tentar fazer igual, porque eles são pecadores como nós, ou até mais do que a gente. Santo Agostinho não era um tremendo pecador? De repente o cara virou um doutor da igreja. Então a gente tem que fazer que nem eles fizeram. São João da Cruz fala, ele louva a Deus nas noites escuras. Qualquer pessoa assim não muito ligada à fé vai dizer, bom, esse fulano deve estar com algum problema psiquiátrico para louvar a Deus num sofrimento desse. Não, ele louva a Deus naquela noite escura, porque é na noite escura que ele vai ver a luz do Senhor, que é na noite escura que ele vai sentir a mão do Senhor puxá-lo para cima, tirar daquela depressão que vai para baixo, puxar para cima, em direção às coisas do alto. É isso que tem que ser feito. A gente não consegue viver, a gente passar sem depressão nessas situações. Veja só, olha a incidência, 20% da população mundial já teve ou vai ter um quadro de depressão um dia, e cada dia que passa vai piorando. Por quê? A busca da vida, o sentido da vida, na grande maioria das pessoas, desapareceu. O que o jovem tem de sentido de vida, se esse jovem não está engajado, integrado dentro da religião? Nada. O que ele espera da vida? É tudo muito rápido hoje. Nem deu tempo de aparecer um tipo de Windows, já surge outro Windows, não é mesmo? Já sai tudo a novidade é muito rápida. E os jovens, eles não se fixam numa coisa só. Você vê que os jovens começam uma faculdade, daqui a pouco vai para outra, vai para outra, vai para outra. Então as pessoas ficam nessa fragilidade de vida, sem muito objetivo, e causando um enorme vazio existencial. Isso vai ser preenchido por droga, preenchido por depressão, preenchido por prostituição, só porcaria, nada. Então é o momento de todos nós nos abrirmos para sermos preenchidos por Deus. É a saída. Depressão a gente trata com remédio, isso é obrigatório, remédio, tratamento psicológico, mas a gente trata a depressão com amor. Amor, amor. Ao invés de você ficar pegando aquela pessoa deprimida, que está lá em casa, fechada num quarto, que perdeu a vontade de viver, que perde, a única coisa que ela sabe é o sofrimento dela só. Sabe, a pessoa, ela não quer falar com ninguém, porque não adianta, vai falar o quê? Se ela fala com os outros, é sempre a mesma ladainha. Então ela fica cansa de falar a mesma coisa. Ela perde a vontade de tomar banho, ela perde a vontade de comer, ela perde a vontade de viver. E às vezes essa senhora, uma velhinha, um moço, gente mesmo, fica no quarto e muitos chegam e ficam, vamos sair, não é isso que fala, vovó? Vamos sair, dona fulana, você tem filhos, os filhos gostam de você, não é isso que falam? Você tem um marido que adora você não tem problema financeiro nenhum, vamos sair, vamos passear, força, vamos lá, né? Como se aquela pessoa que estivesse deitada ali fosse uma retardada mental e não soubesse que tudo isso que a gente está falando faz bem para ela. A pessoa fica mais revoltada ainda. Ela sabe que, olha, é ótimo, passear é uma maravilha, eu sei que o meu filho gosta de mim, eu sei que a minha mãe gosta de mim, mas eu não consigo sair daqui, doutor, eu não tenho força para sair da cama. É isso que ela está falando para você. E você às vezes não ouve. Você às vezes faz a velhinha sair de casa, você está fazendo o pior para ela. É muito fácil, vamos subir no carro, vamos no shopping, passear. Não é não, isso não está certo. Você tem que sentar do lado dessa pessoa e tem que dar para ela alguma coisa. Ela precisa receber. O que você pode dar? Amor, carinho, atenção. É isso que falta. Esse é o grande problema de hoje. Esse corre, essa correria toda. É muito mais fácil a gente pagar para as pessoas fazerem o que a gente deveria. Quantos e quantos não pagam, não é? Para cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar do irmão e tudo mais. Passa uma vez por mês naqueles... Quando passa, né, uma vez por ano, às vezes, nesses hospitais que eu chamo de idosos,
e vão lá rapidinho, então, quer dizer, como se fosse fim de vida. É triste, mas isso é real, isso é verdadeiro. Mas a gente não pode esquecer que um dia pode acontecer com a gente. Mas como é que eu faço para reconhecer se a pessoa tem depressão ou não? Tem 3 sintomas importantes da depressão, 3 bases, assim, pilares que a gente vai. Um lado é o que a gente chama de sofrimento moral. São coisas que mexem, por exemplo, com autoestima baixa. Sabe que a pessoa se acha a mais feia de todas, o patinho mais feio da casa. Tudo que ela faz, ela acha que não é perfeito. Então é uma pessoa extremamente perfeccionista, que ela quer mostrar para todo mundo que ela faz as coisas assim, um absoluto erro de nada, porque o erro está dentro dela. Ela não sabe, isso é inconsciente, meu Deus. São pessoas que têm um complexo de inferioridade muito grande. Ela deve ter ouvido alguma vez na vida aquilo que o Nelsinho falou aqui: você é uma incompetente, você não vai ser nada na vida, você não vai servir para nada. Isso ela gravou no inconsciente, isso está registrado no inconsciente. Às vezes isso aflora no consciente, e por isso a pessoa se sente mesmo incompetente para qualquer coisa. É uma frustrada total, um complexo de culpa de tudo. Se sente a pessoa mais feia do mundo. Isso é o que nós chamamos de sofrimento moral. Isso que leva as pessoas a grande porcentagem de suicídio que acontece na depressão. Bom, além do sofrimento moral, tem o que nós chamamos de inibição global. O que é isso? É a pessoa que não consegue fazer nada, é uma lentificação em tudo. A pessoa com depressão, coisas que ela fazia assim rapidamente, ela já demora um século para fazer. Os trabalhos de casa são uma loucura, demora muito tempo. Quando tem trabalhos escolares, por exemplo, das crianças, eles demoram muito para aquilo lá tudo. Então, tudo fica mais difícil, mais pesaroso, ela demora muito, as pessoas demoram mais tempo para fazer aquilo. E depois não tem capacidade de concentração. São pessoas que você, em fase de depressão, a pessoa vai ler um livro e não consegue até o final. Ela lê uma página, virou a página e esqueceu o que está acontecendo. Isso acontece muito com criança. As crianças começam a ir mal na escola por perda de concentração. São crianças que começam a entrar em depressão. Criança também tem depressão. Vocês não sabiam disso? Porque a depressão é uma doença, inclusive uma doença hereditária. Passa de geração para geração, através de um gene. Então, se você tem pai e mãe depressivo, você tem chance de ter isso mesmo. Então não é chilique de mulher. É isso que eu fico insistindo, sabe? Porque eu estou cansado de ouvir essa história das pessoas, das mulheres reclamarem para mim isso aí. Mas eu gosto de lembrar um caso bem recente. Eu tive a graça de Deus de poder lançar um dos livros meus na França, no começo do ano passado. E durante o lançamento do livro, foi uma delícia lá em Paris. Você sabe que o povo francês é complicado, né? O povo francês é muito cartesiano. Para eles tudo sabe, tudo tem que ser provado e comprovado. Se não comprovar, não vale nada. E por mais que, vocês sabem que na França, por exemplo, a religião católica só tem em 5 a 6% dos franceses. 5 a 6% dos franceses são católicos. Olha o que a gente esperava. Todo mundo fica de boca aberta, né? Como? Se a França foi a mãe da igreja, né? A filha querida da igreja e tudo mais, só 5 a 6% dos franceses são católicos. E gozado, não é? O maior lugar do mundo que se consome medicamentos antidepressão é na França. Será que é coincidência isso? Será que é coincidência? Ou será que eu estou certo nesse título que eu escrevi, Depressão, onde está Deus? Não, é verdade. A França hoje passa por um problema sério. E durante o lançamento do livro, nós estávamos já de volta, quase vindo de volta para o Brasil, quando uma pessoa ligou e que depois de ter lido o livro queria conversar conosco, me conhecer. Na verdade queriam fazer uma consulta comigo. Eu falei, olha, não posso fazer consulta, primeiro que eu não sou médico aqui na França, isso é ilegal. Mas como cristão, a gente tem que atender as pessoas, não como médico, mas como cristão, como conhecido. E eu fui conversar com essas pessoas.
Olha só quando eu falo para vocês que a partir do momento que a gente coloca Jesus como principal responsável para o nosso caminho, as coisas são muito diferentes daqueles que colocam como Deus os bens materiais. Porque não é porque o cara vai na igreja, que usa crucifixo no peito, que está escrito Jesus te ama aqui, que o cara está com Deus. Isso são sinais exteriores, não necessariamente. Não é porque os caras gritam e pulam, aleluia, aleluia, que ele tem muito mais fé do que quem fica quieto num cantinho. Não é porque o cara ora em línguas e eu não oro em línguas, eu não sou pior do que melhor que ninguém. Sabe, essas coisas exteriores para Deus não interessa. Se fosse assim, eu me encher de bandeira no meu carro. Jesus te ama. Se eu tivesse certeza que se eu enchesse eu ia para o céu, já enchia de bandeira, bandeirinha. Em vez de colocar a bandeirinha do São Paulo, que é o meu time do coração, eu ia colocar a bandeirinha de Jesus te ama. Mas esse senhor, olha só, ele tinha 70 anos de idade. Ele chegou no apartamento, estava esculhambado. O velhinho estava literalmente, parecia ter 90 anos de idade. Muito mal, ele com a mãe, a esposa e as filhas, e uma filha. E começou a me contar a história, que tudo na vida dele ia bem, até o momento que ele começou a ter dor no joelho. Normal, né? 70 anos de idade. E esse levou a incapacitação do joelho. E olha o detalhe, ele tinha um carro conversível, um coupé, uma Mercedes-Benz coupé nova do ano, e todo ano ele trocava aquela Mercedes. Era um cara muito rico, sabe? Muito rico, milionário. E uma vez ele foi entrar no carro dele, não conseguiu entrar. Coupé, aquele carro mais baixinho, porque a perna não deixou ele entrar. E ele foi obrigado a vender o carro dele. A partir do momento que ele foi teve que vender o carro dele, ele começou a ficar triste, entrar em depressão. A partir do momento que o Deus dele foi embora, que era o carro bonito, ele começou a entrar em depressão e foi afundando. E aí começaram a surgir problemas, um problema atrás do outro. Veio doença renal, que a depressão é assim, a depressão vem um monte de gente de hospedeiro junto, chama-se comorbidade. Aí vem doença do coração, vem câncer. Vocês já viram as pessoas que um velhinho morre, 6 meses depois o companheiro também morre, fica deprimido, vem um câncer e morre. Foi igualzinho, quase igual que estava acontecendo com esse senhor. Mas ele estava numa situação deplorável. Bom, aí nós começamos a conversar e a coisa foi se abrindo, e muitas coisas que os franceses não falam entre si, eles não conversam com ninguém conta a vida pessoal para o outro, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente já vai começando uma pessoa, já vai contando tudo lá. Não, eles não contam nada, passa a vida inteira, às vezes não sabe nem o que o outro tem do lado. Então era marido, mulher, a filha, eles começaram a se abrir naquele momento. E o momento que o velhinho começou a chorar na minha frente, que nunca ele chorou na frente de ninguém, aquilo suscitou uma onda tão bonita de perdão entre os três, que ali naquele momento eu vi a presença de Deus. Você lembra disso, né? A presença de Deus ali, naquele momento, depois do perdão, foi impressionante. Depois daquilo, claro, ele morreu, um ano depois ele morreu, mas o tempo que eles viveram naquele ano que restou, foi um tempo de recuperação. Sabe, toda aquela parte, daquele ressentimento que existia entre eles e tudo mais foi desaparecendo. Então veja a importância do perdão, veja a importância da gente, sabe, curar o nosso ressentimento. Não é? O padre falava assim, né? Eu falo o padre que é o padre Léo. O padre falava assim: você está ressentido porque você está sentindo 2 vezes, e nunca a gente sente 2 vezes coisa boa, a gente só sente 2 vezes coisa ruim. Então ressentir é quando a gente... Então para que ficar com esse negócio de ressentimento? O perdão é a melhor coisa que tem. Então a prática do perdão que eu vi, e o perdão sempre vem pela graça de Deus, né? O perdão é difícil a gente perdoar. Você pode falar às vezes, está perdoado, mas aqui dentro é difícil. Só com a graça de Deus se perdoa. Eu digo, olha, a depressão, você tem 3 lados importantes. Primeira coisa, ansiedade. Quem é que não tem ansiedade aqui? Na verdade, a vida de hoje nos deixa ansioso para tudo. Em São Paulo, você sai na rua, você está arriscado a qualquer coisa. Você tem um filho, por exemplo, que sai, hoje com problema de drogas, tudo, a gente sempre está ansioso, porque ansiedade é um medo do amanhã, do futuro, não é? A preocupação financeira, a preocupação com os entes queridos, a preocupação com os filhos, a preocupação, tudo.
Por outro lado, você veja só, as pessoas deprimidas também têm melancolia, tristeza, não é? São problemas de hoje, são que estão reflexos de hoje. Sabe aquela tristeza que dá no final do dia, que é gozado? O deprimido, ele começa a sentir uma tristeza quando começa a chegar às 5 horas da tarde. Quando o dia começa a cair, a noite começa a chegar, ele começa a ficar triste e começa a piorar, porque ele está vendo que pela frente vem uma noite escura que ele vai ter que enfrentar, que não é fácil. O sujeito fica a noite inteira, ele dorme, o primeiro sono vai direitinho, quando chega 2 horas da manhã, 1h30, ele acorda, e aí começa, a cabeça fica a mil, só coisas do passado vindo, não é? Coisas ruins vindo, e aquela coisa, aquele sentimento, aquele culpa, aquele complexo de culpa, o sentimento de culpa que vem para a gente. Então, por que eu fiz? Por que eu não fiz? Por que eu não... Sempre aquela história, não é? Não tenha dúvida que o passado é uma coisa nossa, mas já foi, mas ele volta à nossa mente, porque o nosso inconsciente, ele é burro, o inconsciente, no momento que você está sentindo esse inconsciente está em atividade, para ele parece que é o presente. Então a hora que você lembra do teu inconsciente e vem para o consciente aquelas coisas antigas, você começa a viver aquilo normalmente. Então todos os hormônios liberados, as substâncias liberadas naquele momento que você passou há 500 anos atrás, repetem. Adrenalina, noradrenalina, a pressão sobe, o coração bate depressa. Então todas aquelas coisas ruins que você fez para o seu corpo há tantos atrás, você volta a fazer de novo. Então é aquele sofrimento da culpa, da raiva, do ódio. A pessoa que tem ódio, hoje está extremamente comprovado que tem mais chance de ter infarto do que a pessoa que é calma. A pessoa que tem pavio curto, não é? Que briga com todo mundo e joga tudo para fora, essas pessoas morrem de infarto mais rapidamente do que outros. Então é bobagem dizer, olha, comigo não tem nada, nunca vai acontecer nada. Quando acontece coisa para mim, eu já explodo, já jogo tudo para fora, vai acontecer no outro. Não é isso que vocês ouvem falar por aí? Não é errado isso aí. Quem tem pavio curto, explode a si mesmo, implode mais rápido. Então não adianta. Então essa hora da tristeza é uma hora difícil da gente levar, essa hora da culpa que não tem jeito, mas eu sempre falo, num dia que eu estava estudando depressão, de tanto atender gente, né, de ver gente deprimida no consultório, eu não vou mandar todo mundo para psiquiatra. Primeiro que ninguém gosta de um psiquiatra, né? Existe ainda esse conceito errôneo de que psiquiatra é médico de louco. Não é verdade, mas ainda tem essa ideia, ninguém vai. E muitos convênios não pagam psiquiatria, né? Não pagam psicologia. Então cabe a nós clínicos, a nós e os ginecologistas, e nós cardiologistas, a tratarmos essas pessoas. E é lógico, se a pessoa está ansiosa, eu dou remédio para ansiedade. Está melancólica, está triste, eu tenho remédio que eu dou, você vai ficar alegre, melhora. Mas como é que eu vou fazer? Tem algum remédio que eu dou, vovó, para a pessoa que tem complexo de culpa? Tem? Não tem remédio para isso. Aquela coisa que você fala, desgraçado daquele cara que fez isso, por que eu casei com aquele infeliz? Não é isso? Não tem jeito isso aí. A única coisa é o perdão, e o perdão vem pela graça de Deus. Para ansiedade, eu sempre peço para todo mundo fazer como eu fiz um dia, que no momento de tristeza e sofrimento, de ansiedade, que fosse, eu estava lendo a carta de São Paulo aos Filipenses, e vi Paulo preso numa masmorra. Vocês já viram masmorra de antigamente? Paulo preso naquela masmorra, Paulo escrevia assim: não vos inquieteis com nada, entregai as vossas preocupações ao Senhor. Primeira vez que eu vi aquilo ali, eu falei, eu acho que Paulo não devia ser um cara normal. Mas como não é normal? Paulo foi o estandarte do cristianismo, e Paulo falava assim, ó, vocês têm que me imitar. Fala isso em Coríntios, vocês têm que me imitar. Eu falo, bom, se Paulo pede para imitar, Paulo é pecador o tanto quanto eu, por que eu não posso ser que nem Paulo? Por que eu não vou? Por que eu vou me preocupar com amanhã? Por que eu não vou me inquietar? Por que eu não entrego a Deus as minhas preocupações? E a gente tem que fazer isso todo dia, sabe? Não é uma coisa mágica, não tem mágica. Com Deus não é mágica, não existe mágica. Falei a palavra mágica, acabou a depressão. Não tem isso. Isso não é de Deus. Com Deus é perseverança. Todo dia acontecem as coisas, a gente vai falando na palavra. Não vos inquieteis. Você vai vendo na palavra, você vai curando.
E Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Aí pegou, né? Um cara preso, escrever uma carta, dizer: olha, alegrai-vos no Senhor. O que você escreveria numa carta daquele preso? Estou ferrado, vou morrer amanhã, não sei se amanhã essa carta chegar aí, não sei onde vou estar, não é? Alegrai-vos no Senhor. Não é para você sair pulando de alegre. Oh, que legal, eu estou com câncer. Não é isso, não. Ninguém está pedindo isso. Alegrai-vos no Senhor. Entender o recado que Deus está dando por eu estar passando por essa situação difícil. Entender que eu estou sendo instrumento de alguma coisa, como o Padre Léo foi instrumento. Que coisa mais maravilhosa, entre aspas, do sofrimento todo que ele passou. Que sofrimento incrível, que exemplo que ele deu para nós. Que coisa maravilhosa. E quando você tem aquela culpa que você não consegue, você lembra, só fica lembrando do passado, você começa, só as coisas ruins que vem na cabeça, né? E você mesmo, na carta de Paulo aos Filipenses, ele fala: prescindi-vos do passado para viver o que te resta pela frente. Então veja só, 3 versos bíblicos que eu gostaria que vocês escrevessem, sabe? E andassem com isso escrito. A hora que fosse qualquer tribulação, vocês comecem, mas não é ler, não é mágica, não é usar o terço para mostrar, aqui não bate nada, aqui é não. Mostrar realmente, sabe, não se inquietar, entregar a Deus, porque a única saída que nós temos, quem resolve a nossa vida é Deus, porque quem segura os nossos problemas, quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Vem cá. É, cantor, vamos ficar em pé, gente? Que alegria, né? Cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. É tão legal o Dr. Roque Savioli falar de Deus assim, né? Falta escrever na receita, né? Vai para o grupo de oração, vai. Você escreve? Eu escrevo, eu falo para o paciente: olha, primeira receita dos remédios você vai tomando. Eu falei: agora a melhor para você. Escreva, olha, você vai no grupo de oração, você faz as 5 pedrinhas de Nossa Senhora, é o que eu receito sempre: oração do terço diária, Eucaristia diária, confissão mensal, jejum semanal e a leitura da palavra. Isso eu escrevo mesmo. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu lembro bem quando minha mãe esteve doente também, e que eu falando com o Padre Léo, a gente estava em São Paulo, quando aquele encontro da renovação foi em São Paulo, né? E eu falei assim: ô Padre Léo, reza pra mãe, né? Porque ele conhecia minha mãe também era Jubarte, conhecia há muitos anos já, antes dele ser padre. Falou: tem um médico amigo meu lá que pode ver a sua mãe. Eu falei: quem que é? Roque Savioli. Eu falei: eu não conheço. Aí ele é seu amigo. Eu falei: como é que ele é meu amigo se eu não conheço ele? Mas ele te conhece. Aí eu lembro que liguei pro Dr. Roque, ele viu a minha mãe e tal, e começou a amizade aí. Um mês estava o Padre Léo. Então veja a graça de Deus. Foi bom ou não foi bom ouvir tudo que ele falou para nós? Foi bom ou não foi? E o que é legal, que eu percebo do Roque Savioli, que ele como cardiologista, ele não pode falar meias palavras, né? Ele não pode dizer para o paciente: você tem mais ou menos isso. Ele é preciso. Então ele mostrou rasgado o que é a depressão. Falou: é isso aqui. E apontou as soluções para nós. Então olha a pessoa do lado e fala assim, bem no olho dela: tem jeito. Tem jeito, fala para ele. Tem jeito. Vira para trás, fala: olha, tem jeito.
Isso. Canta forte. Quem me segurou? Quem me segurou foi Deus com o seu amor de paz. Quem me segurou, quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim, Quem cuidou de mim foi Deus com o seu amor de paz. quem me amparou, Quem me amparou foi Deus. Tio Roque, fala para nós agora um dos sintomas mais fortes que o senhor vê de uma pessoa que tem depressão, para a gente rezar agora. Tristeza. Tristeza. Levante sua mão. Senhor, nós pedimos nesta manhã, liberta da tristeza, a tristeza profunda, a tristeza que vem da depressão. Aquela tristeza não tem nada a ver, Senhor, com um dia ensolarado, por ter uma família bonita. Uma tristeza que vem de um lugar que a gente nem sabe, que vem lá de dentro, Senhor. Assim como o Senhor disse para Lázaro, vem para fora, sai desse túmulo. Liberte as pessoas que têm um túmulo chamado tristeza, Senhor. Que elas venham para fora, que elas saiam, Senhor, desse quadro, Senhor Jesus. Sim, ó Senhor, assim como o Senhor disse para muitos, não chore mais. Ser liberto, ser curado. Que muitos que têm essa tristeza agora sejam libertos. Essa tristeza que não tem explicação, que as pessoas não entendem, que só quem está sentindo, sente. Liberta, Senhor, em Teu nome. Liberta essa tristeza, nós te pedimos. Liberta, cura, Senhor Jesus. E reza comigo, Senhor Jesus, eu renuncio a essa tristeza profunda que vem da depressão. Que vem da depressão. Eu renuncio nesta manhã Eu renuncio nesta manhã a esse sintoma. a esse sintoma. Um outro sintoma, Doc. Um outro sintoma da depressão. Tem vários. Você pensa, desejo de morte. Desejo de morte. Ergue seu braço, vamos rezar. Se você lembrar de alguém, também vai rezando por essa pessoa. Queremos renunciar, Senhor, toda ideia de morte, de suicídio, vontade de sumir, de desaparecer, que vem muitas vezes, Senhor, no coração das pessoas. Toda ideia de suicídio, de morte, de desistir da vida. Eu renuncio agora, Senhor Jesus, a esse sentimento de entregar os pontos, de jogar a toalha, como diz, de não querer lutar mais, de me entregar à enfermidade, de dizer não tem jeito mesmo, não adianta mais, da vontade de sumir, desaparecer. O Senhor mostra uma pessoa com a mão no ouvido e dizendo, não quero ouvir mais, não quero ouvir, como se muitas vozes na sua cabeça falando, dá um fim na vida. O Senhor mostra pessoas olhando para a faca, olhando para aquele fogareiro, fazendo o almoço. Uma mãe de família fazendo o almoço e lágrima caindo em cima daquela panela. E coisas que passam na sua cabeça, se você botar fim na sua vida, ideias concretas, sem pensamentos, planos de como se matar. Essa ideia de uma ideia fixa de morte, nós renunciamos agora, no poder e no nome de Jesus, a esse sentimento de morte, toda a ideia de suicídio, e tiramos também da nossa família, nós expulsamos de nossa família esse sentimento, que vem às vezes nas crianças também, porque o Senhor é o Senhor da vida. Toda a ideia de morte, de dar fim na vida, nós renunciamos agora. Reza comigo, eu renuncio, Jesus, Eu renuncio, Jesus, a todo sentimento de morte, a todo sentimento de morte, toda vontade de sumir, toda vontade de sumir, todo medo da morte também, todo medo da morte, medo de perder pessoas que eu amo, medo de perder pessoas, de não suportar isso. de não suportar. Eu renuncio agora Eu renuncio a agora todo pensamento a todo e pensamento, sentimento de suicídio. sentimento de suicídio. Eu renuncio, Eu renuncio. porque eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Quando eu fiz essa música, o original era assim:
Daí eu quis fugir, de tudo desistir, Deus não deixou. Depois virou: daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. O que é desistir da vida? É querer morrer. Renunciamos a isso, Senhor. Ergue seu braço e solte um pouco a sua voz na linguagem do Espírito. Uma outra receita também. Quando vier esses sentimentos, cante uma música nova. Você que nunca cantou assim, pede: Senhor, me dá esse dom. Só começar a cantar, solte sua voz. O Senhor toca em pessoas agora também, que era como se você ouvisse várias vezes: deixe o seu remédio, não tome o seu remédio. E o Senhor agora diz a você: tome. A voz do médico é a voz de Deus. Tome o seu remédio. E você que tem escutado isso, você que tem guardado esse sentimento até de abandonar o seu remédio, abandonar o seu tratamento, renuncie também. E diga: eu renuncio a todo desejo de abandonar o tratamento, a toda falta de fé no médico, no meu médico, que o Senhor colocou no meu caminho. Eu renuncio isso. E o Senhor toca numa pessoa que está em casa agora. A imagem é muito clara. Você está deitado numa cama, o seu remédio está do lado, e o Senhor toca em você agora, como que dando um novo ânimo, para que você acredite no seu tratamento, acredite na cura que o Senhor está proporcionando a você neste momento. O Senhor está curando você também, todo sentimento de culpa. Sim, você se sente culpada por aquele casamento que terminou, você se culpa. Seus filhos falaram: você foi culpada, é você. Ou aquele relacionamento que acabou, aquele namoro que terminou, aquele noivado, e você se culpa. Você está se culpando. Ou aquele filho que joga na sua cara: eu sou assim porque você não fez aquilo para mim. Sentimento de culpa por abortos cometidos no tempo da ignorância. Sentimento de culpa porque seu pai não aceitou o seu casamento, seu pai não aceitou a faculdade que você queria fazer, e você teimou e você fez. Sentimento de culpa por um motivo que na verdade nem é verdade isso, mas aquele sentimento de culpa passando no seu coração por tantas coisas. Sentimento de culpa por você não ter feito nada por aquela pessoa que estava do seu lado. Depois que ela morreu, ficou um vazio no seu coração, porque você se culpa hoje e ela não está mais aqui, e veio um sentimento de impotência. A pessoa morreu e você guardou no seu coração essa culpa, essa melancolia, essa acusação, dia e noite, que te atormenta, que te faz triste. E esse sentimento de culpa que domina você muitas vezes te faz sentir para baixo. Diga comigo: renuncia a todo sentimento de culpa. Reze: eu renuncio a todo sentimento de culpa. Eu renuncio a todo sentimento. Que quem acusa é o demônio. E quem acusa é o demônio. Ele é o acusador. Ele é o acusador. Eu renuncio nesta manhã. Eu renuncio nesta às suas acusações. As suas acusações. Porque é o inimigo quem me acusa. Porque é o inimigo quem me acusa. Mas é o Espírito Santo quem me convence do meu erro. Mas é o Espírito Santo quem me convence do meu erro. E me leva com amor. E me leva com amor a reconhecer aonde eu errei. Eu renuncio a toda palavra de condenação sobre mim. A toda palavra de condenação sobre mim. Toda palavra de acusação sobre mim. Toda palavra de acusação. Toda palavra que não vem de Deus. Toda palavra que não vem de Deus. Eu renuncio. Eu renuncio. Sentimento de solidão. E vem muito forte no nosso coração neste momento. Você que nós falamos no começo da oração, está rodeado de pessoas, mas parece que você está sozinho.
sentimento de solidão. Estou pedindo ao Senhor que venha destruir, derrubar esse muro invisível que você ergueu entre as pessoas. Isso veio daquela decepção amorosa que você teve, quando você disse: nunca mais vou amar ninguém. Homem nenhum presta, mulher não presta, nunca mais vou ser de ninguém. E a partir disso aí, você nunca mais teve um relacionamento sério. Você até achou que estava judiando dos homens ou das mulheres, ficou com muita gente, mas na hora H, quando a pessoa falava que estava te amando, queria algo mais sério, você saía fora. E cada relacionamento foi um machucado dentro de você. Você se sente sozinha dentro da sua própria casa, no seu trabalho, andando pela rua, uma solidão, como se fosse uma nuvem que acompanha você. O Senhor está destruindo esse muro que você ergueu ao seu redor, para não se deixar tocar, não se deixar amar. Todo medo de amar de novo, todo medo de ser amado, esse muro que você ergueu, até mesmo entre você e seu marido, é uma solidão muito grande. Até mesmo no momento de intimidade, na sua cama, no momento de intimidade de vocês, essa solidão está ali, como se nada te atingisse. E aí você se fez de pedra. Esse sentimento de solidão te endureceu e fez de você uma pessoa que você não é, uma pessoa dura, ríspida, como te dizem muitas vezes, sem coração. Essa frase doeu muito. Você parece que não tem coração. Esse sentimento de solidão te levou muitas vezes a ser até mal, uma pessoa má. Isso doeu muito, que você não é assim. Deus te fez uma pessoa essencialmente doce, e essa solidão isolou você das pessoas, gerou desconfiança, todo medo de quebrar a cara, de sofrer de novo. Por isso você tem dificuldade de dar uma chance. Você até se vangloria, conta vantagem. Comigo a pessoa erra uma vez só. E você ergueu esse muro ao seu redor. O Senhor quer destruir esse muro. Reza comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, destrói esse muro da solidão, destrói esse muro da solidão que está em volta de mim, que está em volta de mim, que eu mesmo ergui, que eu mesmo ergui, com os meus medos, com os meus medos, com as minhas mágoas, com as minhas com os mágoas, meus ressentimentos, com os meus ressentimentos, com o meu medo de deixar me amar de novo, com o meu medo de deixar me amar, de sofrer, com o meu medo de amar de novo com o meu medo de amar de novo e não ser correspondido, e não ser correspondido, com o meu medo de me decepcionar de novo, com o meu medo de me decepcionar, de quebrar a cara. de quebrar a cara. Mas eu renuncio a este muro, Senhor, Mas eu renuncio a este muro, porque isso não é vida. porque isso não é vida. Viver com medo de sofrer Viver com medo não é vida. não é vida. Viver na solidão. Eu aceito o amor que me dão, Eu aceito o amor que me dá, não o amor que eu queria receber, não o amor que eu queria, mas o amor que as pessoas conseguem me dar. mas o amor que as pessoas Eu aceito esse amor, Senhor, Eu aceito esse amor, mesmo que eu acho que seja pouco, que seja pequeno este amor. seja pequeno. Eu aceito o amor que as pessoas conseguem me dar. Eu aceito o amor que as pessoas conseguem me dar. E nós entregamos ao Senhor agora, substituídos pelo louvor. E eu costumo dizer que eu era para ter muita raiva de médico. Que eu sofri muito na mão de médico, no bom sentido, né? Sofri 11 cirurgias. E eu dizia para os médicos assim, na hora da cirurgia, eu lembro que eu sempre fui meio engraçadinho de nascença.
Falava assim: doutor, doutores, se vocês fossem gente boa, vocês não estavam tudo mascarado. E eles riam. E há um tempo atrás eu voltei no médico, urologista, fazer aqueles exames, lembra? Quem tem mais de 40 aí? Quem tem mais de 40 dos homens? Já foi lá? Vai lá, tem que ir, não adianta fugir não. E quando eu cheguei lá naquele médico, ele falou assim: Nelsinho, não falou diácono, não falou Nelsinho Correia. Eu falei: esse cara não me conhece, da Canção Nova. E ele me disse assim: você não lembra de mim? Eu olhei para ele, ele falou assim: sou o doutor Reinaldo, lá de Guaratinguetá. Eu fiz parte da equipe que operou você lá em 78, você era um menino, 75. Eu era residente ainda. E eu lembrei dele, aí dei um abraço e ele chorou comigo. A consulta começou assim. E ele falou assim para mim: mas você sofreu, hein, rapaz? Falei: sofri, doutor? Até esqueci. Não esqueci nada. Ele falou: você lembra que você era um menino, você tinha 12 anos, e na hora da cirurgia você segurava a minha mão e falava assim: doutor, não aguento mais não, doutor. De novo, doutor. Nossa. E na hora da anestesia você segurava a minha mão e falava assim: doutor, agora eu vou viajar. Tchau. Cabeça de criança. No outro dia eu voltei com a Márcia e mostrei a foto para ele das crianças. E ele chorou de novo, porque eu nem poderia ser pai, né? E 4 anos de casado, 3 neném. E ele me disse assim: eu rezava por você todos os dias. Olha, foi uma cura interior voltar aquele médico. Foi uma cura interior voltar aquele médico e ver que Deus estava ali, e que ele não podia ter dó de mim mesmo. E falava assim mesmo: não tem dó de você não, rapaz. E fazia o curativo que precisava fazer, e apertava aonde precisava apertar. E muitas vezes quando estava inflamado, cortava onde precisava cortar, que não pegava anestesia, e dava a injeção doída que eu heroicamente queria tomar, tal da quemicetina, que é a bezetacil. E a quemicetina muscular eu quis tomar no braço. Eu falei: não, mas é no braço não, tem que ser na poupança. Lembro até hoje, uma injeção desse tamanho assim. Quando ela bateu assim, eu vi, quando ela voltou um pouquinho, lembra o Tarzan? Foi um grito só até ela acabar o líquido. E eu fiquei quase uma semana com a Jandira doendo, sentando de um lado só. Quanto sofrimento, né, gente? Mas sofrimento não oferecido é sofrimento desperdiçado. Então agora, meu irmão, minha irmã, ergue seu braço e ofereça todos os seus sofrimentos. Quando a gente louva a Deus do jeito que a gente está, o louvor vai libertando a gente. Então comece a entregar a Deus suas dores, seus sofrimentos, todos os sentimentos que falamos aqui, e que você pode agora entregar ao Senhor. Você pode louvar a Deus e entregar o seu coração. Louvemos, irmãos. Nós te damos graças, Senhor meu Deus, e te bendizemos, Senhor, que o Senhor cura de nós. Quem nos segura é o Senhor. E o Senhor nos segura pela mão, e o Senhor nos segura e nos levanta, Senhor. Por isso nós confiamos e entregamos a Ti todo o nosso sofrimento, e vamos nos dando as mãos. Que o bonito disso tudo, que ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos irmãos. E quando nos unimos em oração, quando não pensamos somente na nossa dor, no nosso sofrimento, e vemos que pessoas ao nosso lado também sofrem e padecem, nós vemos que Deus está conosco. Por isso rezamos bem forte agora:
a oração da entrega. Muitos falam de oração forte, né? Não tem oração mais forte que essa, que foi Jesus que ensinou. Quer aprender uma oração forte? Ele disse assim, ó: quando vocês forem rezar, Jesus falou, vocês rezem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!